verso 1. Nós vamos meditar no livro de Romanos. Esse livro é fantástico. Na verdade, não é livro de Romanos, é uma carta de Paulo para a igreja de Romanos. Por isso chama Romanos. As cartas de Paulo, elas têm os títulos delas, são dados a partir das igrejas que estavam na cidade. Então, era uma carta para a igreja da cidade. Isso já deveria te falar algo para a gente, né? Porque você imagina, Deus não comunica com uma denominação, ele comunica com uma cidade. Ele comunica com, no mínimo, uma cidade. Então, se Paulo escrevesse para Poços, ele escreveria para a igreja de Poços, então seria carta aos Poços Caldenses. Como não é para Poços, era para os romanos, então a carta era escrita e endereçada à igreja que estava em Roma. Então, ficou Romanos. Esse texto, eu não vou nem entrar no histórico aqui, porque senão nós vamos perder muito tempo. Ainda que eu gosto muito, eu recomendaria você ter uma Bíblia de estudo, onde tem comentaristas bíblicos, principalmente os históricos, que você vai ter todas essas informações, quando Paulo escreveu, quantos anos ele tinha, para quem escreveu, como escreveu. Isso parece bobeira, mas você consegue ter uma visão do que ele estava querendo comunicar no contexto geral. E é um livro que eu amo demais porque aqui você terá revelações profundas da graça, de quem Jesus é, de o que ele fez na tua vida. Bom, vocês vão ver no decorrer dos nossos estudos quanta coisa tem. E hoje nós vamos atentar do verso 1 ao verso 6. Vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para ser apóstolo, vírgula, separado para o evangelho de Deus, vírgula, o qual foi por Deus, vírgula, outrora, vírgula, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, vírgula, com profeta nas escrituras, nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Por que eu ressaltei as vírgulas no começo? Toda vez que existe uma vírgula, uma das regras básicas da vírgula é que há uma pausa. Se há uma pausa, você vai pensar no que você vai falar a seguir. Então, todas as vezes que Paulo tinha essa pausa, ele estava meio que concluindo pequenos microassuntos e começando novos assuntos. Então, por que muitas pessoas não entram na revelação? Porque eles só ficam no texto. E você precisa tentar entrar o máximo que você conseguir dentro do que a pessoa que estava escrevendo estava falando. Porque a revelação, lembre-se, ela veio ao homem e foi dita e escrita. Por isso que para o judeu a Torá escrita, ou seja, a Bíblia do judeu, ela não é a primeira. Para eles ela não é a mais importante. A mais importante para eles é a falada, que é contada nas mesas e ensinada de pais para filhos todos os dias, onde eles vão passando códigos e se torna um hábito da família crescer naquilo ali. Por quê? Porque quando você ouve eu falando algum assunto, você vai ter mais clareza do que se eu escrever uma carta para você. Amém? Então, vamos lá para entender algumas coisas aqui que Paulo estava falando, e eu quero trabalhar com vocês o que Deus tem me falado sobre esse pequeno trecho, a introdução ao livro de Romanos. A primeira coisa que começa é ele ressaltando o seu nome, Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo. É interessante que Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, ele poderia dizer: oi, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é o irmão Paulo, tentando só fazer com que as pessoas reconhecessem quem estava escrevendo. Mas Paulo começa assim, ó, Paulo. Por que ele começa Paulo?
Porque Paulo tinha a identidade dele muito bem acentuada. E se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que antes de sermos um grande mensageiro de Deus, antes de sermos alguém que vai trazer questões do céu para a terra, que vai mudar a realidade da terra, nós precisamos saber quem nós somos. Paulo tinha isso claro. Paulo. E quando ele ressalta Paulo, você não pode esquecer que esse homem era conhecido por outro nome. Ele era conhecido por Saulo, não por Paulo. A palavra Paulo começa a ser acentuada na vida dele pós-conversão a Cristo. Então, digamos que o Mateus chamasse João Mateus, e ele era reconhecido como João, mas quando ele converte, ele começa a ser chamado só de Mateus, porque também se engana que foi trocado o nome de Paulo. Não. Ele era uma forma de se falar, então, em alguns judeus tinha fonética que falava Saulo e outros que falava Paulo, mas ressaltou-se o Paulo e aí todos começaram a chamar de Paulo, mas se você for ler as cartas de Paulo, em algumas ainda vai estar Saulo de Tarso lá. Então, não importa a questão do nome em si, mas o que importa é que Paulo aprende e começa a apresentar as pessoas numa nova identidade. Você já tem uma nova identidade? Porque você pode estar na igreja há muito tempo e não ter mudado a tua identidade. Ainda ser a mesma pessoa de antes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas questões, com as mesmas manias. E aí eu tenho que te dizer, me perdoa, mas você não é convertido, você é convencido. A convenção se dá em que você entende que o evangelho é verdade, que você tem que compactuar com aquela verdade. A conversão é se tornar parte do evangelho, é se tornar uma mensagem viva. É deixar Deus te modelar a ponto que você se torna semelhante a quem pregou o evangelho, no saber Cristo. Então Paulo ressalta, eu sei quem eu sou. Então ele começa, Paulo, e logo em seguida vem, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui no original é escravo mesmo. Paulo estava dizendo assim, ó, Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Meu amigo, isso é muito poderoso. Porque uma vez que eu sei quem eu sou, eu também tenho que saber quem é meu Senhor. E eu sei, gente, que o movimento que se levantou do amor ao Pai, ele é verdadeiro, ele é genuíno, e nós todos amamos a Deus como Pai, e se eu perguntar se alguém aqui tem dúvida que Deus é seu Pai, unanimemente ninguém vai ter dúvida disso, até porque o ímpio fala que Deus é Pai dele. Agora, você saber que Deus é teu Pai e ter a revelação disso é um caminho bem distante. Porque uma coisa é eu dizer que eu tenho um pai, outra é ser amigo desse pai, é comer com ele, é ter intimidade com ele. Então, só dizer que você tem um pai não é lá aquelas coisas. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar nessa manhã é que às vezes nós entramos tão profundo na identidade da paternidade de Deus, que ele é pai, que nós esquecemos que Deus ele é multifacetário, ou seja, ele tem várias faces. No Talmud, na Torá, nos contos judaicos, você vai chegar até quase 70 revelações diferentes de Deus, que você na Bíblia vai ver que era chamado de Adonai, Elohim, Sefaó. Você vai ver esses termos, né? O Senhor é Adonai, o Senhor é Jeová, né? O Jeová. Cada uma dessas terminações, na verdade, não revela só um nome de Deus, revela manifestações. Por exemplo, Deus manifestava com cura, então chamava ele de Jeová Rafá, que era o Deus que curava. Então Deus se manifestava com libertação. Tinha até uma fase de Deus que era o Deus terrível, que era quando Deus se manifestava e matava um monte de gente, cara. E matava os inimigos de Israel, e então se dizia Deus terrível. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos perder a multiface de Deus e achar que Deus é uma única coisa, que ele é o teu paizinho, que vai pôr chupetinha na tua boca, que ele vai passar a mãozinha no teu cabelo e tá tudo certo.
Não, Deus não vai tratar somente a tua ausência emocional. Deus, ele é pai, ele passa a mão no seu cabelo, ele te chama de princesa, ele te chama de príncipe, ele faz tudo isso, eu sei. Só que nós não podemos perder o que Paulo não perdeu. Nós somos servos. Ele é um pai, mas nós somos servos. Jesus, sendo filho unigênito, primogênito, não ousou deixar de chamar Deus de Senhor. Ele chamava Deus de Abba, mas ele também chamava Deus de seu Senhor. E deixava isso muito claro quando ele dizia: só faço o que vejo o meu pai fazer. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que uma vez que temos a identidade assentada, nós agora temos que ter também a identidade de quem Deus é para nós. Porque se Deus for só o teu papai, amiguinho, a hora que ele precisar te corrigir, você não vai aceitar. A hora que ele precisar te ferir, você não vai aceitar. E a Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus, ele fere todos aqueles que ele tem por filho. E se ele não ferisse, você era um filho bastardo. Então, todos nós vamos ser corrigidos. E nós não podemos deixar nos enganar pelo senhorio de Deus. Por que eu falo isso? Porque todo mundo fala: Deus é meu papai, meu paizinho, amém? Só que quando alguém morre na nossa família, quando alguém fica doente, a gente ora e não cura. Se a gente não entende que a vontade de Deus é soberana e ela é senhora sobre nós, muitas das vezes a gente vai se frustrar. Porque a gente espera um Deus que faz tudo o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E é o inverso disso. Nós adoramos a um Deus que faz o que quer, a hora que quer, do jeito que ele quer. A nossa força é que somos filhos dele, somos guardados por ele, protegidos e temos favores. Mas não podemos esquecer, como Paulo não esqueceu, que ele era escravo de Jesus Cristo. Eu quero ser um escravo de amor. Eu quero ser um escravo de escolha própria e dizer: Jesus, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu filho, eu quero ser tudo isso, mas eu não quero perder nenhuma das tuas revelações para que eu não padeça no caminho. Paulo vai também ressaltar que separado para o evangelho de Deus, a qual foi outrora prometida por intermédio de seus profetas. Eu acho muito interessante que uma vez que você descobre quem Cristo é, você vai descobrir qual é o teu chamado. Lembra quando Pedro ele tem a revelação de tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Jesus está perguntando quem dizem que eu sou, e quando quer ver, Pedro ressalta com uma revelação do Espírito e diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então, Jesus vira para ele e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então, é muito louco, porque quando ele fala assim: tu és o Cristo, Jesus devolve assim: Simão Barjona, digo, porém, que tu és Pedro. Olha que loucura. Quando Pedro descobre quem Cristo é, Cristo revela a Pedro quem Pedro é. Então, primeiro, Pedro, lembra da identidade? Identidade. E logo depois vem o chamado: sobre ti eu edificarei a minha igreja. E eu sei que todo mundo fala: não, Jesus estava falando que sobre esse fundamento, sobre o evangelho. Amém, meu amigo, mas quem foi o primeiro mensageiro? Quem estava em Atos 2, o dia que o Espírito desceu e foi o primeiro a pregar e começou a igreja, foi Pedro. Então não adianta querer tirar Pedro do centro se a missão ali dada por Cristo concluiu. Agora, olha que louco, quando eu entendo quem Cristo é, eu entendo quem eu sou e qual o meu chamado. Por isso que Paulo diz: Paulo, servo, chamado. Ele tem uma sequência: eu sou Paulo, eu sou servo do meu Jesus e por isso eu descobri a revelação do meu chamado. Então ele diz: chamado para ser um pregador, ou chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quando você entende o teu chamado, o que é o meu chamado, pastor? Bom, é aquilo pelo que Deus te chamou, é aquilo pelo que o teu nome está vinculado, porque Paulo está vinculado ao apostolado, Pedro estava vinculado ao apostolado. Agora, Wagner está vinculado a quê? Jean está vinculado a quê? Rafaela, Rose, Joyce, João, está vinculado a quê? Quando
se chama. Porque pensa, para você entender isso, a profundidade disso. Todas as vezes que Deus chamar teu nome, ele também vai estar chamando teu chamado. Você compreende isso? Quando ele chama Adão, é porque Adão estava fora do lugar que Deus tinha colocado ele. Ou seja, o nome estava vinculado ao propósito. Teu nome está vinculado ao teu propósito. E quando Deus chama Dani, ele espera que o teu propósito venha junto. Ele não quer só receber a Dani, ele quer receber a Dani e a função que ele deu a você. Isso é muito poderoso, porque se você não tiver claro isso, pastor, mas e o propósito? O propósito muda, gente. Propósito, se você conclui, Deus te dá outro. Propósitos são trabalhos. Por exemplo, Paulo era chamado, Deus deu para ele o apostolado, então ele agora tinha um propósito, ser apóstolo na cidade de Roma. Uma vez que ele foi, mudou, agora é em Coríntio. Mudou, agora é o propósito, ele pode mudar segundo o tempo, lugar, a vontade de Deus. Agora, o chamado não. O chamado, teu nome vai estar vinculado a isso. É uma identidade, é um DNA da tua alma, é uma digital da tua alma, é uma digital que está na voz que te chamou. Quando a palavra chamou é entoada, nós precisamos entender que quando Deus foi te pôr no útero da tua mãe, ele chamou-te pelo nome. Ele diz assim, Jeremias, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei. Ou seja, é como se Deus na eternidade dissesse assim, eu vou colocar o Wagner na terra, então eu vou chamá-lo. Agora, eu não vou soltar um rapaz lá na terra sem sentido. Eu vou vincular o chamado com o nome para fazer algo. Todas as vezes que o teu nome é chamado, Deus espera que você esteja com esse chamado nas tuas mãos, o teu propósito, as coisas que Deus estabeleceu para você. Então, se ele fala Jean, Deus já está esperando algo junto. Está fazendo sentido isso? Está entendendo? Por isso, Paulo ressalta essas três questões. Eu sou Paulo, eu sou servo, eu sou chamado para um propósito, apostolado. Agora, o apostolado de Paulo é muito interessante, porque ele diz assim, outrora prometido, né, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora. Mas antes vamos ressaltar isso aqui. Separado para o evangelho. Meu amigo, isso é muito poderoso. Por quê? Ser separado é ser tirado à parte. E eu sei que Paulo estava falando aqui de ter deixado as outras coisas para fazer só isso. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, eu parei de trabalhar com fazer tenda e agora eu sou integral. Você entender? Mas eu não quero pegar essa linha, eu quero trazer um outro peso de revelação sobre vocês. Cara, é um presente, é uma dádiva saber que nós somos separados por Deus. Você foi separado. Você sabe o que é ser separado? É ser colocado em destaque. É ser tirado do meio. Ou seja, você não faz mais parte do meio, você não faz mais parte da massa. Você faz parte de uma separação, uma exclusividade. Você é algo exclusivo de Deus, uma propriedade, como a Bíblia diz, exclusiva. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva. A Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu como propriedade exclusiva. Isso me empolga, porque eu não estou na mesma medida que os demais. E eu estou separado por Deus. Deus escolheu você, Jean, escolheu você, Wagner, escolheu a dona Rose, a Daniela, a Rafaela, escolheu vocês para colocar em destaque. Ele disse assim, ó, eles são meus. Por isso que a Bíblia diz assim, tu és meu, eu te gerei. É muito lindo isso, cara. Isso me empolga, porque Jesus, ele podia ter pregado e só deixado, tá bom, você me escolheu, amém, você não escolheu, amém. Mas os filhos, ele escolheu como propriedade particular. E eu quero dizer que você é a escolha de Deus. Você não é um erro, você não é alguém que
tá dando errado, ainda que você possa estar passando por algum momento difícil da tua vida, você não pode esquecer que você é propriedade particular, que alguém te separou, alguém diz, vem cá, sai do meio de todo mundo, porque tu és meu. Eu não te deixo só. Eu te separei para o meu evangelho. O meu evangelho que te cura, que te sara, que te guarda, que te protege, que te dá vida eterna, que te restaura, que te dá esperança, que te dá fé, que te dá prosperidade, que te dá saúde, que te dá tudo. Tudo. Eu te separei para isso. Para que ele te separou? Ele te separou para viver o melhor da terra. Ele te separou para ser um filho amado. Ele te separou para ser mais que vencedor. Ele te separou para ser alguém que vai, de fato, viver as coisas extraordinárias. Entre todas as pessoas da terra. Você viu essa eleição? Quanta gente? E você não faz essa matemática? Eu estava no meio da motociata lá, e eu nunca vi tanta gente reunida no mesmo lugar igual eu vi aquele dia. E no meio daquilo tudo me veio um pensamento. Cara, quantos aqui tem a dádiva de dizer, cara, eu sou separado por Deus. Eu estou junto com todo mundo aqui, mas Deus tem um apreço comigo. Que muitos ali não tem, nem conhecem, nem sabem. Mas nós somos separados para o seu amor. Somos separados para viver uma vida extraordinária. Todos essa semana estão vivendo suas vidas. Vão acordar agora, resmungar, porque é segunda-feira, vão sair para o seu trabalho e vão sair cheio a maioria já resmungando. Mas nós, não, porque nós somos separados. Nós fomos separados para ser mais do que vitorioso. Você não é vitorioso. Vitorioso é a massa. Você é mais do que vitorioso. Jesus te escolheu como um presente para si e disse, eu vou separar o Mateus, eu vou separar o Jean, eu vou separá-los. E a partir disso, nós vamos... Por isso que Paulo diz, eu sou escravo disso aqui. Por quê? Porque Deus me separou para ele. Então, Paulo vai ressaltar, não vai dar tempo, nós vamos ter que parar meio que por aqui, mas vamos falar a última parte aqui. Paulo vai dizer, o evangelho de Deus, que nós somos separados, falado pelos profetas, ou profetizados, prometidos pelos profetas. Eu quero terminar essa primeira manhã dizendo que nós somos resultados do clamor de alguém. Quando Deus te separou na eternidade passada e disse, Rose, eu vou te pôr na terra, no mínimo, um doente estava te esperando na hemodiálise. Quando Deus chamou Mateus, no mínimo, alguém precisava da tua canção. E Deus, em toda a sua onisciência, ele profetizou todos nós. Paulo está dizendo, eu sou profetizado, cara. Eu quero dizer que todos vocês não são obra do acaso. Ainda que alguns de vocês possam ser fruto de uma relação ilícita dos seus pais, ainda que vocês possam não ter sido desejados, ainda que vocês possam ter nascido em uma família conturbada, vocês não são obra do acaso. Se vocês estão aqui e me ouvem, é porque alguém clamou por vocês. E Deus separou vocês para essa missão, chamou vocês e ungiu vocês, deu vocação. Vocês não acreditem, porque o diabo vai dizer todos os dias que vocês são derrotados, vão dizer que vocês são frágeis, vão dizer que vocês são fracos, mas lembre-se, Paulo, chamado, separado, você vai dizer Jean, chamado, separado, você vai dizer Rose, chamada, separado para ser resposta da profecia. Deus só fazia um profeta falar para que a expectativa do coração dele se manifestasse na terra. Porque o profeta libera a vontade de Deus na terra para que ela se cumpra. Se você libera, se você é resultado de uma profecia, você é o resultado da vontade de Deus na terra. Quando Deus pensou no Elias, ele disse, o Elias será a resposta para alguém. Então, todos que estão aqui são separados para ser uma grande resposta
para a sua geração, para a sua família, para tudo. Vocês não são obra do acaso. Vocês são separados para o evangelho de amor de Cristo. Amém. Amanhã nós continuamos aqui. Amém. Não deu para decorrer, passa meia hora voando, né? Mas nós paramos aqui em... Deixa eu marcar aqui. Ao qual foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Então, amanhã nós continuamos daqui para frente. Vai ser desse jeito todo dia, tá? Não quero prolongar muito, porque senão fica cansativo, algumas pessoas têm que sair para trabalhar. Vai ser desse jeito. Deixa eu só orar e abençoar o seu dia. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga bênção sem medida sobre todos esses que estão aqui. Que haja sobre eles abundância de riqueza, que haja sobre eles saúde, que haja sobre eles um mover sobrenatural e que no nome de Jesus eles vivam uma semana sobrenatural. Aqueles que precisam de portas abertas, eu declaro portas abertas. Aqueles que precisam fechar portas, eu declaro portas fechadas. Aqueles que precisam multiplicar, que haja multiplicação. E que nós estamos dando, bem dizer, start a esse mês. Que seja um mês sobrenatural. É o que eu oro e os abençoo no nome de Jesus. Amém, amém.